Com a proximidade da eleição no domingo, o Café Expresso convidou uma das juízas eleitorais de Passo Fundo para esclarecer boa parte das dúvidas dos eleitores e certamente também dos candidatos nesta eleição. Está conosco aqui no estúdio Jardim a doutora Rossana Gelain, responsável pela 128ª Zona Eleitoral. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao Café Expresso. Bom, doutora, a gente quer primeiro lhe pedir uma avaliação da eleição até esse momento. Então, considerando que nós temos divisões dentro da Justiça Eleitoral, eu faço parte da Zona 128, nós cuidamos da propaganda eleitoral e das eleições de Mato Castelhano e Ernestina, e uma parte aqui de Passo Fundo, a colega da 33 é que cuida da propaganda. Acredito que a parte da propaganda tenha sido bastante movimentada. Nós tivemos algumas impugnações aos registros de candidaturas e algumas representações dos municípios que atendemos. Acredito que o balanço tenha sido atípico em função do tipo de eleição que se apresenta. Ficou sob sua responsabilidade também nesta eleição a questão das pesquisas. Algo nesse sentido importante de ser dito? Nós tivemos bem no início da campanha eleitoral um problema com uma pesquisa que não estava registrada no TSE. Ela precisa atender alguns requisitos da resolução, mas as que se seguiram depois respeitaram as adequações legais. Bom, hoje é sexta-feira e a pergunta é: está tudo pronto para a eleição de domingo com relação às atribuições do cartório eleitoral em Passo Fundo e da Justiça? Estamos com tudo pronto, as urnas já estão prontas para serem entregues e os kits para os mesários e para as sessões também. Esse kit envolve também, desta vez, elementos que vão oferecer mais segurança por conta da pandemia. O que é que está sendo oferecido, doutora, aos mesários? Os mesários vão receber uma máscara de pano e uma máscara de acrílico para usar as duas concomitantes e kits pessoais de álcool gel. Além disso, nós teremos álcool gel disponível para o eleitor. As urnas, como ocorre, já que há muita imaginação, muitas vezes, com relação a esse assunto, qual a situação das urnas, onde elas estão e quando elas são, de fato, carregadas? As urnas são carregadas anteriormente, todos os carregamentos já foram feitos, conferidos por nós, juízas eleitorais, pelo Ministério Público. As urnas são entregues nos sábados, nos locais de votação, pela empresa que venceu a licitação, é a empresa contratada do TSE para esse fim. E os kits, quando da entrega das urnas, eles vão juntos. Elas são instaladas de verdade no domingo de manhã, então antes do início da votação. Perfeito. Com relação ao dia da votação, já que esta é uma eleição que acontece no meio de uma pandemia, qual vai ser o passo a passo do eleitor, doutora? O mais importante que o eleitor precisa saber é que ele não vai poder entrar na sessão eleitoral se não estiver de máscara. Nós não temos máscaras para fornecer, então o eleitor não vai poder entrar, vai ter que voltar para casa colocar a sua. Levar sua caneta, de preferência, um documento com foto e o título eleitoral ou a foto no aplicativo do e-Títulos. Doutora, vamos começar pelo lado de fora. Antes de entrar na sala de votação, se tiver muita gente, qual é a orientação, como as pessoas serão organizadas? Nós teremos as marcações de distanciamento nas sessões. Então, se tiver muita gente lá dentro, justamente para evitar essa aglomeração, nós pedimos que os eleitores aguardem do lado de fora, numa fila com distanciamento organizada, para irem entrando. Nós temos hoje 1 hora a mais para votar. Das 7 às 10 temos aquele horário preferencial para as pessoas idosas. Então, eu acredito que com esta hora a mais, as coisas vão se pulverizar melhor. Nós teremos aí um pico de atendimento, penso eu, até o meio-dia, 2 da tarde, e depois a tendência é que vá diminuindo. Então, nestes horários é que tem que se observar. Tem muita gente lá dentro, o mesário, o presidente o administrador vai organizar para que as pessoas fiquem, então, do lado de fora aguardando e vão entrando conforme vá liberando o espaço. Ao se apresentar para o mesário vai tocar nesse documento com foto que o eleitor precisa levar? Não, ele não vai. Nós temos que segurar o documento para que o mesário possa olhar a foto e identificar o número do título eleitoral.
e pode estar também com o e-título ali baixado no seu celular, o que vai facilitar bastante. Exatamente. Quem fez o cadastramento biométrico, por exemplo, já tem a foto no aplicativo. Então, não precisa levar o documento novamente. E quem não tem ou não fez o cadastramento, precisa levar esse documento com foto, inclusive se precisar justificar a ausência em alguma sessão eleitoral. Não pode esquecer do documento. Perfeito. Então, feito esse trâmite, quando você entra na sua sessão, o mesário não irá tocar no documento, você leva a própria caneta, assina. Ao chegar na urna, qual vai ser o processo de higienização da urna na troca, né, de um eleitor para o outro? Cada eleitor vai precisar usar álcool gel antes de votar. Então, ele higieniza a mão, vai até a urna eletrônica, faz o seu voto, na saída ele higieniza a mão de novo. E esse processo vai manter o eleitor seguro e a urna constantemente auto-higienizada, no caso, em função do uso do álcool gel pelas pessoas que vão participar do pleito. Doutora, a gente tem ouvido com uma certa frequência algumas pessoas dizerem o seguinte: eu sou do grupo de risco, não vou votar. Qual é a sua avaliação com relação a essa fala? Na verdade, as únicas pessoas constitucionalmente falando que não pode votar, ou seja, a nossa Constituição permite que essas pessoas não votem, é de 16 a 18 anos eleitores e acima de 70. Ou seja, fiz 70 anos hoje, eu preciso ir votar? Não precisa. O voto é facultativo. Fiz o título, tenho 17 anos, eu preciso ir votar? Não, não precisa. Quem é grupo de risco precisa ir votar? Sim, precisa, mas eu sou gestante. Bom, gestante é grupo de risco para trabalhar como mesária, por exemplo, ou estar trabalhando em casa que a empresa permite, mas para votar ela precisa ir. Como é que eu faço essa justificativa? As justificativas por ausência que não seja de domicílio, não estou em Passo Fundo, né? Estou em outro lugar, é no dia da votação. Eu tenho outra situação que eu não posso votar, eu justifico a partir de segunda-feira. Então, grupos de risco não estão nessa categoria. Precisam sim ir votar, porque esse é um dever e um direito cívico. Doutora, com relação à pandemia, só não vota quem está com Covid, quem está em tratamento, hoje pouco mais de 300 moradores em Passo Fundo, e quem está afastado com suspeita de Covid, aguardando o resultado do exame, certo? Exatamente, essas com pessoas, atestado. sim, vão ter atestado nas duas condições e aí estão liberadas do voto, somente essas. Somente estas. Outro dia a gente lhe ouviu aqui na Rádio UPF, conversando conosco e na UPF TV, com relação a algumas incoerências. Há aglomerações, as pessoas vão ao mercado, vão à farmácia e aí, de repente, não querem ir votar. Não faz sentido esse comportamento. Exatamente, não faz sentido. É como eu tenho reiteradamente dito. É muito mais seguro ir votar em função dos cuidados e da sistemática que vai acontecer do que você ir no supermercado hoje, por exemplo, que as famílias vão, pai, mãe, filhos, os avós. Inclusive, isso é uma coisa importante. Antigamente se tinha muito esse hábito, né? Eu vou votar, vou levar meu filho junto, para ver como é que é. Não levem os seus filhos. Vão sozinhos votar. Doutora, com relação à propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode. Então, o que pode hoje, o que pode amanhã e o que não pode no domingo. Acho que é mais fácil eu lhe perguntar dessa forma. Bem, então, a propaganda em rede, que é no rádio e na televisão, terminou ontem. As passeatas podem acontecer até amanhã, às 22 horas. Passeatas, carreatas, Exatamente, bandeiraços. Exatamente. As propagandas no jornal e na revista é até hoje. E no dia da eleição é proibido qualquer tipo de propaganda, inclusive na internet, que é a nossa maior preocupação. Vou fazer uma selfie com o adesivo do meu candidato e quero publicar na internet. Pode? Não pode, isso é propaganda também. No dia da votação eu posso estar com o adesivo e circular livremente pela minha sessão com o adesivo. Sim, eu posso ir de camiseta, boné, bottom, bandeira, inclusive, desde que seja uma manifestação individual e silenciosa. Eu não posso me reunir com mais 3, 4 amigos e votar nestas condições, porque isso também é propaganda irregular. E nem publicizar isso nas redes sociais. Muito menos isso. Olha, doutora, nós teríamos inúmeras outras perguntas para lhe fazer. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Um ótimo final de semana de trabalho aí para todos vocês.